Classificados. Isso é o mais importante, podemos dizer assim. Mas pelo menos para mim o desempenho do Corinthians hoje não foi aquilo que eu esperava. O time tentou controlar o jogo durante grande parte da partida, tentou fazer com que o América não chegasse, mas não foi eficiente nessa estratégia que teve em momentos pontuais do jogo. Depois que o América empata a partida, o América teve pelo menos umas 2 oportunidades de ter feito o segundo gol e igualado o placar agregado. Ofensivamente falando, o Corinthians, na minha visão, deixou a desejar em algumas oportunidades. Pegando um time de Série D, pegando um time que é um nível muito abaixo do Corinthians, hoje o Corinthians jogando com seu time titular, poderia e deveria ter feito um placar mais largo, uma vitória mais tranquila. Minha visão. O Corinthians criou? Criou, mas não na quantidade que eu imaginava que seria num jogo de tamanha disparidade que é entre um time de Série A, que é o Corinthians, e um time de Série D, que é o América de Natal. Mas de toda forma, vencemos, nos classificamos e vamos para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora a tendência é enfrentarmos times mais difíceis e times de divisões mais altas. Vamos esperar quem que vai ver, mas vamos ficar felizes. Vamos olhar pelo copo meio cheio. Corinthians se classificou e está na próxima fase da Copa do Brasil. Antes da gente falar do vídeo, claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Torcedor Corintiano. Vamos rumo aos 300 seguidores, os 300 inscritos. Então, para você que está chegando, passando pela primeira vez aqui, claro, deixa a sua inscrição, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, esse ritual que a gente faz nos canais do YouTube, eu vou pedir para vocês também fazerem aqui no canal do Torcedor Corintiano. Cara, vamos falar do que foi o jogo, né? O Corinthians já entrou com a vantagem. A gente venceu o América de Natal lá no Rio Grande do Norte. Então a tendência, no meu pensamento, era que o Corinthians faria uma partida tranquila. Faria uma partida onde dominaria o adversário e conseguiria fazer os seus gols com facilidade. Mas eu esqueci que é o Corinthians e é o Corinthians totalmente instável. A estratégia para mim, que ficou clara durante todo o jogo, foi: o Antônio Oliveira não queria colocar a correria, que foi o primeiro jogo lá no Rio Grande do Norte, lá na Arena das Dunas. O Antônio Oliveira queria que o time controlasse a partida, controlasse o jogo, acalmasse, chegasse só na boa, chegasse só na tranquilidade. E ele conseguiu, de certa forma, porque o primeiro tempo do Corinthians, até o gol que sai aos 42 do primeiro tempo, foi um jogo extremamente lento, extremamente morno. Foi um jogo cozinhado, foi um jogo arrastado, um jogo lento, um jogo preso, um jogo onde, para você ter ideia, o Wesley foi aparecer, já estava com, sei lá, mais de 15 minutos do primeiro tempo, porque a bola não chegava do lado dele. Um jogo moroso, um jogo lento, assim. Mas dentro daquilo que eu acho, né, eu espero que era o que o Antônio Oliveira queria, que era amarrar o jogo. O Corinthians não permitiu que o América chegasse, podemos dizer assim. Mas o Corinthians também chegou muito pouco. O Corinthians propôs muito pouco ofensivamente. O Corinthians trabalhou a bola, circulou. Quando dava para chegar, chegava. Mas foi um jogo que, para quem esperava um Corinthians em cima, apertando, massacrando, tentando fazer um gol para criar uma gordura, para criar uma vantagem mais ampla, não foi o que viu até pelo menos os 40 minutos do primeiro tempo. Foi um Corinthians cozinhando, com a vantagem debaixo do braço e esperando o tempo passar. Foi praticamente isso os 40 minutos iniciais do jogo. Até que numa jogada entre os dois moleques que talvez sejam os dois melhores da temporada do Corinthians, Wesley e Breno Bidon, dois caras que eu nem sei se daqui a um mês e meio, 2 vão estar no Corinthians, a realidade é essa. Wesley tenta enfiar uma bola pro Breno Bidon, a bola não chega no Breno Bidon, a zaga corta, mas aí o time do América do Rio Grande do Norte meio que entregou os 2 gols pro Corinthians. Porque aí o zagueiro se atrapalha toda, a bola sobra de novo pro Breno Bidon, que rola pro meio da área. E eu sei que o Yuri Alberto já tem 12 gols na temporada. Pelo que eu ouvi lá, eu não pesquisei, mas pelo que eu ouvi, ele tem 12 gols em 23 jogos. É quase uma média a cada 2... É mais, né, do que um gol a cada 2 jogos.
eu pensei que ele ia perder, velho, porque ele é craque em essas bolas roladas pra trás, ele chutar a bola e ir lá na arquibancada. Ele até fez isso depois, na perna boa ainda. Ele chutou lá na Gaviões da Fiel lá. Mas no gol do Corinthians a bola veio rolada e ele acertou um chute de esquerda que eu não acreditei que ele acertaria. E parabéns pro Yuri, é isso que a gente espera dele. A gente sabe que o Yuri vai perder oportunidades de gol, vai errar, vai... Mas se ele conseguir fazer pelo menos uma oportunidade que aparecer para ele no jogo, já tá ótimo, já tá perfeito. Ele é o artilheiro do Corinthians no ano, tem uma diferença nítida entre ele e o Pedro Raul. O Yuri, com todos os defeitos dele, hoje tem que ser o titular do Corinthians, e ele abre o placar, e aí, aos 42 do primeiro tempo, o Corinthians aí tenta criar mais. E esses últimos minutos do primeiro tempo, o Corinthians aí sim propõe mais ofensivamente. Talvez no embalo da torcida, talvez naquele... vamos tentar fazer mais um gol e liquidar essa fatura. O Corinthians tenta, o Corinthians cria, mas não consegue ampliar esse placar. Mas você vai para o intervalo com um placar agregado de 3-1 a seu favor, jogando dentro de casa contra um time muito inferior mesmo. O que você tem que fazer agora? Talvez controlar o jogo, explorar os contra-ataques, mas aí o Corinthians esbarrou na minha opinião, não foi o maior problema do jogo, mas são dois caras que nos últimos jogos para mim estão destoando do que eles já entregaram no começo desse ano. Um deles é o Romero. O Romero para mim vem numa sequência de jogos em baixa. O Romero, final do ano passado e começo desse ano, meio que nos acostumou com talvez um Romero que a gente nunca tivesse visto. Um Romero fazendo muitos gols, sendo muito participativo, sendo o cara do Corinthians. Eu vim aqui falar pra vocês, é preocupante o Romero ser o cara do Corinthians. Mas hoje, na minha opinião, o Romero tá, nos últimos jogos pelo menos, atrapalhando o Corinthians. O lado direito dele com ele e o Fagner não flui. As jogadas lá pra acontecer tem uma dificuldade enorme. Pode ser porque o Romero tá jogando do lado direito e prefiro o lado esquerdo, mas ele não tá agregando ao time. E o outro cara é o Garro, mano. O Garro que chegou muito bem, chegou chamando a responsa. É um cara que não se esconde do jogo, que não... Você não vai falar assim, pô, o Garro hoje se omitiu no campo. Isso você não vai falar. Mas também tem errado bastante, não tem conseguido acertar aquele último passe, tem tomado umas decisões meio estranhas. Hoje a bola veio pra ele, não sei o que ele foi fazer, foi chutar pra frente, chutar pra trás, chutar pro lado, sei lá o que ele fez. Eu sei que ele deu uma bica pro alto, a bola subiu, foi meio pra trás, foi uma coisa muito estranha. E ele não esses dois caras são importantes hoje pro Corinthians. Eu diria que acho que principalmente o Garro, que é o meio armador, é o meio que vai fazer a bola chegar, é o cara que vai pegar essa bola de um lado e circular pro outro. E quando ele não tá fazendo isso, pra mim, quem tá aparecendo muito nessa função de pegar essa bola, ligar o Wesley, chegar pra tocar pro Yuri, é o Breno Bidon. Breno Bidon que não tem como função ser esse armador, ele é um segundo volante que chega ao ataque, mas ele é o cara que tá pegando a bola e circulando, tá pegando a bola e tentando carimbar. Os dois, pode ser que eu esteja maluco, mas os dois têm até uma aparência física, aquele meião mais baixinho, canhoto, chuteira da mesma cor, meio que parecido jogando, às vezes até se confunde um pouco, mas o Bidon tá meio que fazendo a função do Garro. E é o que tá faltando, eu acho que tá faltando um pouco do Garro pra fazer com que esse meio campo encaixe, porque o Ranieri tá muito bem, pra mim o Bidon tá muito bem, e o Garro tá destoando um pouco. Mas de qualquer forma, tem que continuar, não tô pedindo pra sair o Garro. Só que aí, como eu dizia do retorno do jogo, o Corinthians retorna com todas essas vantagens, com alguns jogadores abaixo, Fagner também pra mim abaixo, a defesa vinha até se comportando bem, mas aí aos 8 minutos do segundo tempo, tem eu não lembro se é um escanteio, um lateral, a bola bate e rebate dentro da área, sobra na entrada da área, e aí não tem ninguém pra abafar o chute. Se eu não tô enganado, o cara que chega pra abafar o chute é o Wesley, mas chega atrasado, e o cara do América acerta um chute muito bem dado, um belíssimo chute, sem chances pro Carlos Miguel. E aí começa aquele susto no torcedor, porque aí o América Mineiro agora precisava de mais um gol, tinha pelo menos aí uns 40 minutos de jogo para buscar esse gol. E volta o Corinthians a tentar cozinhar o jogo. Volta o Corinthians a tentar amarrar, a tentar prender o América, a tentar não deixar o América gostar do jogo. Tenta mexer, tenta tirar o Romero, colocar o Mosquito, né, para ver se surte algum efeito.
tenta pôr o Coronado no jogo, vai tentando mexer, mas o problema é que o América chega e o América cria chances de perigo pro gol do Corinthians. Tem uma defesa do Carlos Miguel muito boa, tem uma bola que cruza a entrada da área que poderia ter saído o gol. Eu vou falar pra vocês que em determinado momento do segundo tempo, o torcedor do Corinthians tomou realmente sustos. Não vou mentir que em determinado momento eu falei, puta, mano, só falta o Corinthians querer se complicar num jogo desse, velho. Um jogo ganho, velho. Só falta o Corinthians querer levar uma merda de um jogo desse pros pênaltis e aí virar aquele auê do caramba, velho. Já veio na minha cabeça, puta, mano, amanhã já vai ter manchete vexame do Corinthians. Porque o América chegou pouco, mas chegou com perigo. Chegou criando dificuldades pro Corinthians. Mas, sei lá, graças a Deus, não sei, ali no finalzinho do jogo, nos acréscimos, naquele momento que a gente pensa, pô, os caras agora botaram o jogador, vão vir com o time com tudo pra cima. A defesa do América, obrigado defesa do América, entregou mais um gol. Participação fundamental dele, Ranielli. O Ranielli é um monstro, gente. Que jogador é o Ranielli? Misericórdia. O Ranielli tem que parar de jogar bem assim todo jogo, porque senão daqui a pouco ele vai embora, gente. Meu Deus, ele carimba uma bola que o goleiro faz a defesa. Uma bola que, mesma coisa, bate e rebate dentro da área. O Ranielli carimba, o goleiro faz uma defesa muito boa. A bola sobe, aí o zagueiro adversário acho que não viu que era o Ranielli. Acho que ele pensou que, sei lá, mano, era o Fausto Vera. Não sei, velho. Nem tava em campo, tá? Mas ele achou, mano, eu vou proteger essa bola aqui. Malandro, o Ranielli veio com um carrinho, um matador, filho. Roubou a bola, toma, tocou pro meio da área. E aí o zagueiro artilheiro, o Kaká, que é o zagueiro titular, bateu, desvio, gol 2-1. Aí sim, jogo liquidado. Deu tempo dele botar o Fausto Vera, botar o Paulinho. E o Corinthians venceu, repetiu o placar lá de Natal e tá classificado para a próxima fase. Verdadeiramente, foi um jogo onde o placar você vira e fala, pô, foi injusto? Não, a vitória do Corinthians foi justa porque o Corinthians dominou grande parte do jogo. Mas o Corinthians tomou ali uns 2 lances fora o gol que não precisava ter tomado. Eu senti falta de mais criação ofensiva, de mais chegada, de mais chances, daquele Corinthians avassalador, daqueles primeiros 15 minutos onde o Corinthians sufocava o América para fazer 1, 2, 3 e liquidar a fatura. Eu senti falta disso. Seria pedir demais de um Corinthians tão irregular, de um Corinthians com tantas dificuldades, de um Corinthians que ainda não encaixou determinados setores, seria pedir demais. Talvez eu estava sonhando muito grande, talvez. Mas de qualquer forma, vencemos e estamos classificados. Agora é ver quem vai vir pela frente, né? Tem que ver qual é o adversário na Copa do Brasil. O próximo jogo do Corinthians é na semana que vem pela Sul-Americana, contra o Racing do Uruguai, aqui em São Paulo, para decidir se passa em primeiro ou em segundo. Pelo Brasileiro, só dia 1º de junho, contra o Botafogo, na Neoquímica Arena, sábado, acho que é 9 horas da noite, bom jogo para ir. Então o Antônio vai ter essa semana para treinar. Vamos ver, né, mano? Vamos torcer para ver se os lesionados voltam. Palácios, vamos ver se o Palácios joga, gente. Não sei nem se o Palácios tá mais no Corinthians, porque faz o quê? Uns 3 meses que o cara não joga. Acho que volta Mateuzinho. Enfim, podem não ser as melhores coisas do mundo, mas são opções e o Corinthians precisa de opções porque o elenco vai precisar rodar. Eu tô feliz. Poderia estar um pouco mais claro se o futebol tivesse sido vistoso aos olhos, mas o Corinthians venceu, o Corinthians classificou, vamos pra cima. Agora, descansar essa semana, trabalhar pra semana que vem contra o Racing. Vamos torcer para que o Corinthians vença, passe por cima e se classifique em primeiro na Sul-Americana. Agradeço de coração a todos vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça, torcedor do Corinthians, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário do que você achou o jogo. E para encerrar, só vou citar os destaques positivos e negativos. Positivos: Yuri, Kaká e Ranielli. 2 caras fizeram os gols e o terceiro participou diretamente do segundo gol. Poderia ter colocado o Bidon. E negativos: Romero, Garro. E eu coloquei o Fagner porque eu não aguento mais ver o Fagner jogando com a camisa do Corinthians. Hoje ele ainda usou a camisa 12 para homenagear o Cássio. Misericórdia. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E vai Corinthians!